Fala, Nação Santista! Tudo bem com vocês? Vamos comentar um pouco sobre o jogo do Santos de segunda-feira, né, contra o Juventude, mais um jogo na Vila Belmiro, né, o Santos que vem de derrota aí pro Atlético Mineiro, em uma das piores fases do clube, né, a tristeza é grande aí, muito decepcionado mais uma vez com mais um ano do Santos aí, que vai ser para brigar para não cair, né. Os adversários ajudam bastante o Santos nessa briga aí para permanecer na primeira divisão, porque simplesmente as equipes da zona de rebaixamento não vencem. E aí o Santos parece sempre manter aquela distância razoável, né? Aquela distância segura para não entrar numa zona de rebaixamento. Mas é um ano péssimo, né? Com eliminações aí em Copa do Brasil para principal rival, eliminação na Sul-Americana para Deportivo Táchira, quase foi eliminado e quase foi rebaixado no Campeonato Paulista na última rodada por mais um ano consecutivo. Então é mais um ano desastroso, né, em que o Santos paga dívidas, fica menos comprometido financeiramente, só que dentro de campo é um verdadeiro desgaste, né, e parece que o torcedor do Santos está sentindo bastante essa tristeza, né, jogou a toalha em relação a acreditar no Santos, pelo menos nessa temporada de 2022, muito se deve até a lesão do Soteldo, né, que foi confirmada a lesão no bíceps femoral ali, lesão na coxa, que vai tirar o Soteldo de provavelmente 5 semanas ali e não vai jogar mais nessa temporada, né, só ano que vem. Isso acaba contribuindo para todos os outros problemas do Santos, né, nosso principal jogador, nosso jogador mais criativo, mais técnico, sai da equipe. E agora é realmente torcer para que o Santos chegue nos 45 pontos, que não tá difícil, mas também não é muito fácil, porque precisa vencer jogos para isso e o Santos não consegue vencer. Antes era só fora de casa, agora dentro de casa, então tá bastante complicado isso tudo. Mas vamos seguir, né? Vamos comentar aí sobre Santos e Juventude, porque afinal é um jogo em que o Santos tem obrigação de vencer, né? Contra o lanterna do campeonato. É uma das piores defesas, piores ataques, um time que foi inofensivo para a maioria dos clubes ali. Não é possível que o Santos consiga perder pontos para o Juventude, né? Tem que respeitar o adversário, mas se não vencer o Juventude, prova ainda mais que esse time está sendo incompetente dentro de campo, né? Para esse jogo, o Orlando Ribeiro, que é o técnico interino que vai ser mantido até o final do ano, tem problemas, né? Como eu já disse, é a lesão do Soteldo, então o Soteldo tá fora, muito provavelmente da temporada, ficará de fora ali. E outro jogador que tá de fora é o Natan, que foi expulso no último minuto, nos últimos minutos ali contra o Atlético Mineiro. Então o Santos perde seu lateral direito titular. O seu reserva seria o Madison, né, que teve uma lesão ali na mão, se eu não me engano, e também está de fora da partida. E quem deve ganhar a chance, então, depois de muito tempo, é o lateral direito, o Auro, né? Então, o Auro retornando ao time depois de muito tempo, mas o Orlando ainda pode testar outros jogadores nessa função também. Já vou falar a escalação provável aí do Santos, né? Porque assim a gente tem mais uma noção de como comentar ali como o Santos deve vir para esse jogo contra o Juventude. João Paulo deve continuar no gol. Aí é exatamente o Auro na lateral direita, né? Pode ser o Auro, mas pode ser o Lucas Braga também, né? O Lucas Braga que já jogou pela lateral direita em alguns jogos ali e não foi tão mal, né? Pelo menos apoiando ao campo de ataque não foi tão mal. Então pode ser o Lucas Braga, mas eu acho que deve ser o Auro, porque é um jogador da posição que está disponível no elenco, apesar de não estar sendo muito aproveitado. Na zaga, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan deve ser mantido na posição, mesmo após a falha ali no primeiro gol do Atlético, gol do Hulk. No meio-campo, Rodrigo Fernandes, o primeiro volante. E aí temos dúvidas, né? Deve ser o Sanches de segundo volante novamente, né? Que, para mim, não tem intensidade nenhuma para jogar nessa posição. É uma idade muito avançada para o jogador participar da marcação ali, principalmente perto da área do time. Eu não colocaria o Sanches, mas a falta de opção faz o Sanches virar uma opção, né? Já que a gente tem o Zanocelo muito mal também, que não aproveitou as chances que teve durante o ano inteiro, e o Sandri também muito mal depois que voltou da lesão ali, foi uma decepção nos jogos que atuou. Então isso faz o Sanches virar o jogador da posição, o segundo volante, né? Ainda tem o Carabarral, que simplesmente sumiu no elenco do Santos, também ficou vários jogos fora, deve estar relacionado para esse jogo aí, pode jogar como segundo volante também, ou até mais adiantado à frente ali como meio-campista da equipe, mas eu acho que o Sanches nesse primeiro momento vai ser mantido. No meio-campo como armador deve ser o Luan novamente,
O Orlando Ribeiro falou que não tem problema nenhum em escalar Lua e Sanches no mesmo time, falou que não perde intensidade, que tem que ser jogo de raciocínio e não de velocidade, então ele concorda que esses dois podem jogar juntos, apesar da falta de mobilidade que o Santos está demonstrando em campo com esses dois, né? Então pode ser o Luan, mas pode ser o Carabarral também ganhando essa posição ali. Uma notícia que me surpreendeu foi que o Santos não deve contratar o Bruno Oliveira em definitivo ao final da temporada, né? Jogador que pertence à Caldense, que foi o único jogador de meio campo nessa temporada inteira que tentou alguma coisa diferente, atuou bem melhor do que outros jogadores, mesmo assim o Santos não vai garantir a sua contratação, que é um valor bem baixo ali para que vale o Bruno Oliveira. As coisas que só acontecem com o Santos não dá para entender, né? Então vamos esperar a confirmação dessa notícia, mas o Bruno Oliveira não deve ficar e simplesmente sumiu no elenco do Santos. E no ataque, né, fechando ali o ataque, o Lucas Braga deve ser escalado na esquerda no lugar do Soteldo, né, porque é o jogador que mais está habituado a jogar por ali. E o Lucas Barbosa, que seria a outra opção, está muito mal. Então o Lucas Braga deve ganhar essa posição, deve jogar no ataque ali do lado esquerdo. Do lado direito deve ser o Ângelo, porque não tem outro jogador, né? O Lucas Barbosa também pode jogar do outro lado, mas como eu disse, está muito mal, então não tem segredo, deve ser Ângelo. E na frente o Marcos Leonardo, né? Outra coisa que o Orlando poderia fazer é jogar o Luan para a ponta esquerda, né? E achar um meio-campista, que pode ser o Sanches mais adiantado, que pode ser o próprio Carabarral, mas eu acho que o Luan vai jogar no meio e o Lucas Braga na ponta esquerda. Não é um time que enche os olhos, o Santos está jogando muito mal nessa temporada, né? Ainda sem seus principais jogadores. É um time que a gente vai ter que colocar a confiança inteira novamente no pé do Ângelo, que é o único jogador, tirando o Soteldo, que parte para cima, que tenta algo diferente, que vai para o drible, e mesmo assim é bastante criticado pela torcida, mas se a gente for parar para pensar, é o único que consegue tirar uma jogada da cartola ali. Erra alguns lances, toma decisões erradas, mas tem que lembrar que tem apenas 17 anos. E é colocar a responsabilidade novamente nos meninos, né? O Marcos Leonardo sentiu muito psicologicamente esse jogo contra o Atlético Mineiro, foi muito mal. Espero que não repita a partida, nem que se abale com o último jogo, né? Mas pelo menos ele encerrou a seca de gols, apesar dos outros gols perdidos. E é isso, galera. Torcer para que a nossa defesa seja sólida contra um Juventude que não oferece tantos riscos ao adversário, que o Santos consiga ganhar pelo menos de 1-0 ali, gol chorado, gol de pênalti, do jeito que for, para chegar a 40 pontos e escapar, ficar mais longe possível ali da zona de rebaixamento. Lembrando que agora o Santos está com 37 pontos e na 14ª colocação, né? O Santos caiu muito na tabela, até algumas rodadas atrás estava na 9ª, 10ª posição no máximo, agora está na 14ª. Não tem outro resultado sem ser a vitória para esse jogo aí contra o Juventude. Depois do jogo, ou saindo qualquer informação do Santos, volto aqui para comentar com vocês. Deixa nos comentários a formação que você escalaria, a escalação que você mandaria para campo. É isso, valeu e até o próximo vídeo.